Mais uma vez, boa noite, irmãos. É um grande privilégio poder falar acerca deste assunto, ou desse tema tão importante. Na realidade, é um tema que faz parte do propósito principal da Igreja de Cristo. Nós podemos, quando nós observamos a palavra do Senhor, nós podemos enxergar missões desde o princípio. O próprio Deus enviando o seu próprio Filho para fazer missões. E falar de missões é algo que é tão necessário na Igreja de Cristo, e muitas igrejas não têm falado muito sobre missões. Muitas igrejas têm negligenciado missões. E nós vamos falar sobre missões em um aspecto importante do propósito de Deus para com todo aquele que anseia por ouvir a solução da sua vida. Na realidade, quando Deus te tocou, Ele já estava trabalhando na sua vida. E quando alguém chegou até você e falou acerca da palavra de salvação, Deus tocou você e você entendeu. Ouvir a palavra foi o meio pelo qual você entendeu o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Nós vamos falar sobre missões aos espiritualmente pobres. Missões ao espiritualmente pobre. Nós já lemos aí, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia novamente no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos de 16 a 21. Lucas, capítulo 4, versos 16 a 21. Antes da gente observar nessa leitura novamente, eu queria lembrar aos irmãos e fazer algumas indagações importantes. Quantos de nós estão em perigo de passar de largo do homem caído na estrada de Jericó? Você sabe que o Senhor Jesus contou uma parábola falando acerca daquele homem que estava ali caído na estrada de Jericó, e ele vai falar justamente sobre o bom samaritano que acolheu aquele homem. Não vou falar sobre isso, mas eu queria só lembrar. Quantos de nós passamos de largo? De largo é longe da pessoa que está necessitando de ajuda. Quantos de nós nos afastamos das pessoas, temos o perigo disso, de nos afastar das pessoas e não ajudá-la na sua sentença de morte? Que na realidade missões é você chegar para alguém que está morto, caminhando para a eternidade, morto espiritualmente. E você tem o privilégio de poder falar para aquela pessoa, para que aquela pessoa seja tocada pelo Espírito e ela tem um avivamento, ela volta a viver. O Espírito dela volta a viver com a comunhão com o próprio Deus. Quantos de nós estamos passando de largo no homem caído na estrada de Jericó? Qual é a missão da igreja? Cremos que a igreja é enviada ao mundo para testemunhar de Jesus, por proclamar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Esta é a nossa tarefa. Esta é a nossa chamada única e central. Missão é a tarefa que recebemos para cumprir. Recebemos uma tarefa e devemos cumprir essa tarefa. Missão é esta tarefa que você recebeu. É o que Jesus nos envia a fazer no mundo.
é para sabermos o que é realmente missões. E para sabermos o que é realmente missões, a gente precisa ver o melhor texto. E quando nós lembramos de um texto, obrigado. Quando nós lembramos de um texto que vem à nossa mente, o melhor texto que pode ser examinado é a grande comissão, né? Você lembra logo da grande comissão lá em Mateus 28, ou em Marcos 16. Mas a gente não precisa, nesse momento, chegar àquele texto que nós já falamos muitas vezes. Para chegar àquele texto, que é a última etapa principal da vida de Cristo aqui na terra, onde ele, pouco depois, ele foi assunto aos céus, ele deixou aquela grande comissão para nós. Mas o que aconteceu antes? Missões aconteceu bem antes. Nós podemos ver missões no Antigo Testamento e a gente pode observar isso. Mas tudo começa lá na chamada do Senhor para Abraão, lá em Gênesis. Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. É um texto que é bem conhecido de cada um de nós, mas é ali especial, né, onde um povo vai ser levantado, um povo escolhido através de um homem chamado Abraão, nós sabemos disso, e aí começa uma chamada específica. Nós sabemos que missões aconteceu antes, ali em Gênesis. Nós vemos isso aí em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3. O que diz lá? Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então nós vemos aí em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, um homem que é comissionado a ir para uma terra distante, sem ele saber quem é, onde é, aliás, para fundar uma nação, iniciar uma nação, e essa nação iria abençoar todos os povos da terra, com os oráculos do Senhor, onde ele recebeu os oráculos do Senhor para proclamar a salvação através do descendente dele. Esse texto nos desperta para o grande plano da história da redenção. Começa ali em Abraão, e a sua semente vai chegar no renovo, no momento oportuno, na plenitude dos tempos, no dia em que o Senhor determinou, nem antes, nem depois. Há mais de 2000 anos atrás, foi cumprida a promessa do descendente de Abraão. Além disso, esse texto é uma das passagens mais importantes em uma leitura missiológica da Bíblia. A gente, para entender melhor o que é a missão da igreja, a gente começa ali em Abraão. E é interessante você ver isso. Será que você, no lugar de Abraão, ouvindo uma voz, de certa forma a gente não entende bem como foi, se foi audível, se foi no pensamento? Olha, Abraão, sai da tua terra agora. Vai para uma terra que você não sabe. Pegue sua esposa e vá. Você sabia que tantos missionários fazem isso? Muitos missionários. Eu convivi com alguns missionários do seminário e Deus tinha tocado no coração dele para ele ir para uma terra distante.
E ele racionalmente começou a escolher um lugar. Ele foi tocado para ir, mas ele não sabia para onde. Então, o primeiro lugar que ele escolheu foi a Rússia. Ele começou a aprender russo. Aí Deus disse: não, você não vai para a Rússia não, meu amigo. Você vai para outro canto. Sabe para onde você vai? Você está pensando que vai para a Rússia? Você vai para a África. Aí ele: na África? Aonde? Aí ele foi, olhando os países. Aí ele encontrou Senegal. Senegal fica dentro de um país, assim. É interessante, dentro de um país ali. Um país, é como se fosse uma mãozinha e o país fica dentro de outro país. Aí ele escolhe Senegal. Aí ele começa: eu vou para Senegal. Aí Deus disse: não, você não vai para Senegal. Você vai para o Gâmbia. Eu digo para você ir para o Gâmbia. Aí sim, ele começou a analisar, a construir as etapas necessárias. E ele foi para o seminário. E eu estudei com ele nessa época. E eu acompanhei, a gente ficava orando todos os dias por essa etapa, para a primeira etapa de ir conhecer e tal. E o que mais nós orávamos era para que a esposa entendesse o chamado dele. Porque ele é dentista, bem sucedido na cidade dele. Ele vivia uma vida razoavelmente bem. Tinha uma filha pequena. E logo depois ela engravidou de outra criança, de outra menina. E ele foi para o seminário com ela. Mas ela não queria ir. De jeito nenhum. Para ela isso era uma coisa muito distante. Ele foi chamado, mas a esposa não foi. E a gente orava constantemente. Até que um dia ele foi visitar o Gâmbia, voltou, e depois chegou o dia dela ir com ele. E ele estava terminando o seminário, tinha que resolver esse problema. Ele ia para o Gâmbia, mas ele não ia se a esposa não entendesse o chamado. Mas ela foi com ele. Quando ela chegou lá, que ela viu a necessidade, um bando de crianças, um monte de crianças chegando, tia, abraçando, e aí ela disse assim: este é o lugar que eu preciso vir. Isso é missões. Deus toca no coração de alguém e leva para uma terra distante, totalmente diferente, cultura diferente, língua diferente, costumes diferentes, cultura diferente, e ele vai fazer missões. Mas você pode fazer missão bem perto, em uma roça, um sítio aqui perto, também é missões. E a gente vê isso claramente na nossa vida. Você faz parte da missão de Cristo. E podemos ter essa certeza. Mas temos que olhar também uma passagem em que Deus prepara Israel para a sua presença no Monte Sinai. Olha Êxodo, capítulo 19, versículo de 5 a 6. Abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. O que diz lá? O que Moisés diz para nós ali? Êxodo 19, versículos 5 e 6 diz: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Alguns argumentam aqui que a linguagem do reino de sacerdotes indica que somos mediadores da presença de Deus no mundo. Um texto missional popular vem do começo do ministério público de Jesus. Aí sim a gente vai para o Novo Testamento e a gente vai ver aí
justamente o que a gente acabou de ler e vou ler novamente com vocês. Lucas capítulo 4, versículo 16 a 21. Lucas 4, 16 a 21, ele vai nos mostrar que Jesus foi chamado especificamente, iniciando a missão dele, e logo depois também fomos chamados. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Lucas 4, 16 a 21. Jesus viveu em Nazaré. Ele voltou para Nazaré, onde foi criado. Num sábado ele entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham o olho fixo nele. Versículo 21. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Lucas capítulo 4, versículo 16 a 21. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque essa missão não é impossível. Essa missão o Senhor nos capacita. Pode ser em qualquer lugar, começando no nosso lar, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas no estudo, com todas as pessoas que estão em nossa volta, que estão andando nas trevas, cegos, que necessitam da Tua palavra. O Senhor diz: mas quem enviarei? Quem irá por nós? E nós, quando recebemos Cristo como Senhor e Salvador, nós dizemos ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, envie-me a mim. Nós fomos chamados para sermos enviados. Você deve proclamar o Evangelho. Você deve fazer missões. Não importa se a missão é perto ou é longe. Se um dia você ser chamado para ir para uma terra distante, que você nem sabe onde é, isso vai ser irresistível. Não tem como. Esse meu amigo chamou várias vezes para mim ir com ele para o Gâmbia. E eu disse: meu chamado não é especificamente esse. Mas eu sei que Deus vai me dizer qual é o meu chamado. Mas é irresistível. Agora você pergunta assim: mas isso é para o missionário, mas isso é para o pastor, isso não é para mim, isso é para o evangelista. Não, isso é para você. Você foi chamado. Todos nós que entregamos a nossa vida a Cristo é chamado para proclamar o evangelho da salvação. Não tem como fugir. Primeira coisa que nós vemos aqui é a missão de Jesus. Você pode observar que Jesus costumava frequentar os cultos públicos, né, na sinagoga. Observe aí no versículo 16. Ele já está acostumado, as pessoas já o conheciam. Ele entra, ele senta, ele é convidado a ler, ele é convidado a pregar. É um costume que seus seguidores devem imitar, como ele fez. Nós, lembra ali da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24 a 25? Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. O costume de Jesus era ir à sinagoga para proclamar a verdade. O culto típico na sinagoga começava com a invocação da bênção de Deus,
seguida da recitação da confissão da fé hebraica tradicional, Deuteronômio 6, de 4 a 9, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus, amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e vai aí por diante. Em seguida, eram feitas as orações e as leituras prescritas dos textos da lei dos profetas, e o leitor parafraseava as escrituras hebraicas em aramaico. Provavelmente Jesus fez isso, quando ele pegou Isaías, ele leu em hebraico. Alguns comentaristas dizem que ele leu a Septuaginta, já traduzida para o grego, mas depois ele vai e parafraseia tudo aquilo que ele falou em aramaico. Jesus falava 3 línguas, e a maioria das pessoas falavam 3 línguas. E a gente observa isso. E você imagina o momento em que ele está lendo Isaías, o momento em que ele abre as escrituras, ele procura o lugar correto. Ele encontra o lugar que fala dele mesmo. Então, é traduzido, na sequência, era costume ter um sermão curto, tá? Trazido por um dos homens da congregação, ou ainda por um rabino visitante. Jesus pediu para ler o texto das Escrituras e para trazer um sermão. Então, sua leitura incluiu a passagem de Isaías 61, versículo 1 e 2, e este foi o seu texto-chave. Se você observar aí, você vai ver que ele procurou a passagem correta que ele ia ler. Ele abre o rolo do livro de Isaías, e ele vai acompanhando, e ele chega naquele ponto, no capítulo 61, versículo 1 e 2, e ele cita essa passagem. De acordo com os rabinos, essa passagem era uma referência ao Messias, e o povo na sinagoga sabia disso. Podemos imaginar como todos estavam estarrecidos quando Jesus proclamou aquilo, quando Jesus declarou abertamente que aquelas palavras se referiam a ele, e que havia vindo para trazer o ano aceitável ao Senhor, na plenitude dos tempos. Sem dúvida, essa passagem é uma das mais claras afirmações da missão de Jesus e dos objetivos de seu ministério. É também uma das mais mal compreendidas, e a gente vai ver por quê. Ela é uma das mais de muitas que é mal compreendida, tá? Essa passagem. Nas explicações populares, por exemplo, Lucas 4, aqui nessa parte, ressalta que a missão de Jesus se focalizava nos materialmente destituídos e nos menosprezados. Nessa interpretação, Jesus era tanto o Messias como um libertador social. Ele veio para trazer o ano do jubileu para os oprimidos. Lembra o ano do jubileu, onde os escravos eram libertos, onde as dívidas eram perdoadas, onde as terras voltavam para os seus antigos donos, né? Então, a interpretação era que Jesus veio para fazer o social, principalmente o social, tá? Libertar socialmente as pessoas. Ele veio para trazer o ano do jubileu. Veio para transformar as estruturas sociais e trazer a criação de Deus de volta ao Shalom. Por isso, nossa missão, em harmonia com a missão de Cristo, é, pelo menos em parte, se não em sua expressão central, entender ou estender, na realidade, o reino, por infiltrar-nos em todos os segmentos da sociedade,
dando preferência aos pobres e não permitindo dicotomia entre evangelização e transformação social. É uma dicotomia, né? Dicotomia, dois pensamentos: transformação social e evangelismo. Então, quando há interpretação errada das Escrituras nesse momento aqui, as pessoas vão dizer que nós devemos fazer o social e o evangelismo são duas coisas diferentes. Nós dizemos, mas eles dizem, não, é uma coisa só. E vamos entender por que esse argumento é errado. Aqui em Lucas capítulo 4, versículo 18 a 19, principalmente. Acima de tudo, Lucas argumenta-se, mostra que a missão de Jesus era servir aos pobres. Portanto, essa não deve ser também a nossa missão? Servir aos pobres? Será que nós não estamos fazendo isso? Será que é isso que o Senhor Jesus chamou? Ou o Senhor Jesus veio como uma missão e concedeu a nós essa missão e de fazer discípulos, pregando, batizando, ensinando, levando e trazendo os verdadeiros adoradores? Qual é a nossa missão? Qual é a sua missão como igreja? Você precisa entender isso. Esta abordagem comum em Lucas 4 não é totalmente sem bases, é lógico, tem bases para isso, mas ignora duas observações cruciais nesse texto. Nós vamos ver essas duas observações. Primeiro, nós vamos ver essa citação de Isaías, que está no versículo 18 e versículo 19, especificamente, onde Lucas, o evangelista, narrando e falando acerca da vida pública de Jesus. No Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus falando, citando o Antigo Testamento, citando o profeta Isaías e conclamando que ele é o cumprimento da promessa de Isaías, do profeta. E aí a gente vai entender melhor quando nós olhamos mais profundamente. Primeiramente, essa abordagem menospreza os versículos que Jesus leu do rolo de Isaías. O Espírito do Senhor habitando em Jesus como o Messias esperado por muito tempo, haveria de ungí-lo para proclamar as boas novas aos pobres, proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Nota que, com a exceção de pôr em liberdade os oprimidos, Jesus repete várias vezes. Todas essas são as palavras que expressam a ideia de falar. De falar. Jesus está falando, está dizendo, olha, eu vim proclamar. Tirando só a exceção dessa daqui, de pôr em liberdade os oprimidos, ele repete várias vezes, proclamar, proclamar, proclamar. Então, embora seja verdade que Jesus Cristo curou os enfermos e deu vista aos cegos, né, como indicativos de sua divindade, era óbvio, ele tinha que provar quem ele era, e é por esse motivo que ele curou, que ele fez grandes milagres, que ele expulsou o demônio, que ele fez os cegos verem, os aleijados andarem. Então ele tinha que mostrar sua divindade, sinais de chegada do reino e expressões de sua compaixão. A afirmação da missão do Messias em Lucas 4 estabelece o tom para a missão da igreja. Então, o âmago da missão da igreja deve ser a pregação do Evangelho.
Porque a pregação do Evangelho transforma as pessoas. A pregação do Evangelho faz a pessoa ser colocada no seu devido lugar, ser ajustado dentro da sociedade, ser diferente da sociedade, sim, mas ao mesmo tempo ter a sabedoria de aproveitar a sua própria vida licitamente, entrando numa sociedade e mostrando que é possível viver em uma sociedade corrupta, caída, mas você viver dando exemplo do que é ser uma verdadeira pessoa em Cristo Jesus. Em segundo, a leitura de Lucas 4. Sim, nós temos aqui primeiro tem que falar que nós temos que ver o que realmente significa os pobres aí. Essa expressão, os pobres. Então, em segundo, a leitura de Lucas 4, no sentido de missão, como transformação social, pressupõe muito no que concerne aos pobres. Então, os pobres, no grego é pektoshos, ou petoshos, que é a palavra grega para pobres, tem conotações e significados mais amplos. Isso no grego. E a citação em Isaías 61, versículo 1 e 2, no qual os pobres são agrupados com os quebrantados de coração e todos os que choram. Então, os pobres em Isaías não eram apenas os materialmente pobres, eram os pobres humildes, aqueles que choravam, confiavam no Senhor e esperavam o seu prometido. É a mesma coisa que, independente da minha condição social, eu tenho uma necessidade de um Salvador. Então eu anseio por isso. Deus já trabalha no teu coração, no meu coração, aos poucos, talvez desde a sua infância, talvez durante a sua vida Ele vai trabalhando e você vai, mesmo que você diga não quero, mas você sente no seu interior a necessidade de se chegar ao Criador, de voltar aos braços do Pai, de voltar à casa do Pai, de voltar à convivência com o Pai, assim como o filho pródigo. Então nós sentimos essa necessidade. Deus colocou no nosso coração, apesar de ainda estarmos cegos, de ainda estarmos tateando, procurando adorar alguma coisa. Talvez a gente adora a nós mesmos, talvez nós adoramos a qualquer outra pessoa, mas ainda nós sentimos um vazio dentro do nosso coração, do nosso ser, que precisa ser preenchido e somente pode ser preenchido com o nosso Deus. Então Deus vai trabalhando na nossa vida e a gente vai tendo aquele anseio, independente de quem nós somos. E no momento crucial, no momento em que o Senhor determinou, alguém chega, fala da salvação, do evangelho da salvação, e você ouve a palavra e de repente você acorda. É como se desse um estralo, é como se acendesse uma luz, como se você sentisse que agora eu entendi o Evangelho, e eu quero esse Evangelho a todo custo, eu preciso deste amor que o Senhor oferece a nós, incondicionalmente, porque eu não fiz absolutamente nada para receber. Então é nesse momento que você e eu devemos estar aptos para proclamar o Evangelho para estas pessoas que estão sedentas, e elas nem reconhecem isso. Talvez elas sejam hostis, talvez elas demonstram que são rudes, que são difíceis, que não querem saber do Evangelho, mas no coração, no mais profundo do seu ser, eles precisam do Evangelho. Mas você não sabe quem são elas. Quando você olha e vê alguém caído, bêbado, na calçada, você passa de largo. Quantas vezes você fez? Quantas vezes eu fiz isso? Mas essa pessoa precisava do Evangelho. E quantas vezes nós perdemos a oportunidade de participar da obra do Senhor,
porque simplesmente não paramos para falar com aquela pessoa. Essa pessoa não precisa do Evangelho. Essa pessoa não está apta para receber o Evangelho. Essa pessoa, eu sei que ela nunca vai nascer de novo, porque ela é muito difícil. Não é assim? A gente tem que fazer a nossa missão. E aí estes choram humildemente, confiam no Senhor e esperam o seu prometido. E Isaías 61:3 fala que eles proclamam, eles sentem o óleo da alegria, a veste de louvor. Duas expressões interessantes pelo anseio que eles tinham de receber o seu Senhor. E o verbo hebraico anaoim, esse verbo aqui que é traduzido por pobres, pode ser traduzido como pobre, humilde ou aflito. Então todas essas traduções são possíveis, porque evidentemente algo mais do que pobreza material estava em mente do próprio Criador. Em Lucas 4:25 e 27, mais à frente, Jesus, não precisamos abrir, mas Jesus ele menciona dois exemplos interessantes que quebram essa questão de somente os pobres, ou os pobres que precisam do tipo de pessoa que experimentaram o favor do Senhor no Antigo Testamento. Então, Lucas ele cita, Jesus está citando, né, falando, narrando, Jesus está falando, aliás, e Lucas está narrando. Uma é a viúva de Sarepta, né? Ela era materialmente pobre, né? Mas o outro é o exemplo de Naamã, o importante general da Síria, que se humilhou mergulhando 7 vezes no Rio Jordão. Então, se estes são dois exemplos de boas novas sendo proclamadas aos pobres, então as palavras os pobres estão mais relacionadas à pobreza de espírito do que à privação material, aliás. Então está muito mais relacionado à pobreza de espírito. E o Senhor Jesus, ele fala sobre isso. Ele diz, bem-aventurados vós os pobres de espírito, em vez de bem-aventurados vós os ricos de espírito. Porque quando a gente ouve pobre de espírito, a gente pensa que a pessoa é fraca, né? Que a pessoa não tem fé, né? Na realidade, o pobre de espírito é aquele que anseia uma necessidade tão necessária para ele, como a água para beber na seca, como o alimento para se alimentar e se fortalecer. Então, esse pobre de espírito são felizes. Você deve ser pobre de espírito, porque sempre você vai querer saciar a sua sede e a sua fome com o Evangelho da salvação, com a palavra de Deus que nos dá força, que nos dá alegria, que nos dá prazer, que nos dá tudo aquilo que nós necessitamos. Então isso é que é ser pobre de espírito, e Jesus ele coloca isso claramente no seu sermão. Os pobres são mais aptos a ver sua necessidade de ajuda do que os ricos, óbvio. Por isso que Jesus diz, é mais difícil um rico entrar no reino dos céus, porque ele não sente essa necessidade que o pobre tem. Mas isso não significa que somente os pobres materialmente vai entrar no reino. É óbvio que não. Nós aprendemos isso no catolicismo, talvez, mas isso não é uma realidade, não é a realidade no texto, em relação a Deus enviar o seu Filho para resolver o problema social dos pobres. Não, o próprio Evangelho resolve o problema social. O próprio Evangelho traz a você uma perspectiva diferente de vida. Você começa a
ser motivado a buscar o seu sustento de uma forma melhor e o próprio Deus lhe capacitando, lhe abençoando para isso. Então aqui, os pobres são mais aptos, né? E a palavra pobre se refere àqueles que são abertos para Deus, responsivos a Ele e veem a sua dependência dele. A resposta direta ao próprio Deus, pela dependência que ele entende. Por mais que eu seja rico, por mais que eu tenha condições, por mais que eu seja saudável, ainda assim eu vejo a total dependência que eu tenho de Deus. Então nós devemos ser assim. Você não espera que você perca a sua saúde, que você perca o seu emprego para dizer assim, agora eu dependo totalmente de Deus. Antes eu não dependia, eu tinha uma saúde perfeita. Não, antes eu não dependia porque eu tinha dinheiro suficiente. Ninguém deve fazer isso. Porque às vezes Deus coloca a gente no fundo do poço, a gente perde emprego, perde saúde, depois a gente aprende, eu dependo totalmente de Deus, em qualquer situação que eu esteja. E Deus preencheu esse nosso vazio, preencheu a nossa necessidade, porque nós somos pobres de espírito, ou nós éramos e nós somos pobres de espírito, e o nosso anseio é sempre buscar a Deus. Agora, toda essa necessidade, toda essa vontade está no outro também, e aquele que ainda não está no nosso meio, aquele que está lá fora, que está à margem da sociedade, aquele que está excluído da sociedade também tem o privilégio de ouvir a palavra e de entregar a sua vida a Cristo. É para esses que Jesus apregoa o ano aceitável do Senhor. Portanto, a missão de Jesus estabelecida em Lucas 4 não é uma missão de mudança de estruturas e transformação social, não. E sim uma missão de anunciar as boas novas do seu poder salvador e seu reino misericordioso, para que todos os contritos de coração sejam os pobres, ou seja, os pobres de espírito, creiam, para a glória do nome do Senhor. Qual é a nossa missão? Qual é a sua missão? Não, pastor, eu não sou missionário, eu não sou evangelista. Não, você foi chamado para proclamar o Evangelho para todos aqueles que estão em sua volta, que necessitam, que anseiam, que estão sedentos, que são pobres de espírito, independente da sua posição social. Quantas vezes nas empresas em que eu trabalhei eu pregava para os diretores da empresa? Eles ficavam rindo de mim. Quando eu me converti, em 1993, eu trabalhava numa indústria, eu era gerente financeiro de uma indústria, e toda tarde a gente tinha 15 minutos de intervalo para tomar um cafezinho. E tinha um salão enorme perto das nossas salas, e eu chamava todas as pessoas, todos os funcionários, e dizia, olha, eu quero falar alguma coisa para vocês. Eu nunca falei para os diretores, nem pedi permissão. Eu falava, era 15 minutos, e eu pregava. E as pessoas perguntavam, mas por que você está tão diferente? O que é isso? Aí eu dizia, eu me converti. Eles ficavam rindo de mim. Os diretores, os meus colegas gerentes. E aí eu pregava. Aí o diretor chegou uma vez, ele viu, aí ele me chamou. Eu disse, eu estou falando da palavra de Deus. Ele disse, tá bom, pode falar. Mas ele nunca queria ouvir. Eu sei que algumas pessoas que trabalharam comigo se converteram pela graça. Não porque eu falei, mas por causa da palavra. E porque estas pessoas estavam sedentas, estavam pobres de espírito e precisavam ouvir o Evangelho. Quantas pessoas em sua volta ainda não ouviu o Evangelho?
da sua parte. Quantos parentes seus ainda não ouviu o evangelho da sua parte? Amigos, colegas, você deve proclamar o evangelho em qualquer lugar, em qualquer circunstância que você estiver, para a glória do nome do Senhor. Amém? Pai querido, obrigado, Senhor, porque missões é algo fantástico. O Senhor veio até nós. O Senhor estava no lugar especial. O Senhor Todo-Poderoso deixou toda a sua glória, se esvaziou, viveu como nós, se humilhou, morreu morte de cruz, ressuscitou no terceiro dia e proclamou a salvação para todo aquele que crê, para a glória do seu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. Estamos aqui reunidos porque o Senhor teve misericórdia de nós. Que privilégio nós temos de sermos teus filhos. E que privilégio nós temos de proclamar o teu evangelho da salvação. Abençoa cada um, abençoa esta igreja. Abençoa, Senhor, os evangelistas que estão fazendo um trabalho tão importante nas regiões longínquas, onde as pessoas estão lá aguardando, necessitando do teu evangelho. Esteja com aqueles que estão lá trabalhando continuamente, ali no Pereira, ali no Tamboril, Deus, ali no Mandu e em todos os lugares deste mundo onde igrejas e congregações, pastores, homens de fé, mulheres, missionários, evangelistas, diáconos, estão proclamando o teu evangelho. Abençoe cada um, Senhor, nos dê a alegria de te servir, que esta igreja seja uma igreja missionária, para a glória do teu nome, em nome de Cristo. Amém. Que Deus os abençoe. Nós terminamos esse momento especial da pregação do evangelho. Quero chamar o Ministério de Louvor, que vai encerrar esse momento de adoração ao Senhor. A colocar-se de pé, já estamos encerrando. Gostaria de convidar os amados para louvar ao nosso Deus com esse louvor. Ele não é tão conhecido, ele tem como título Coração do Nordestino. Nós queremos alcançar o coração do nordestino, o coração de todo o povo, mas o Ministério de Evangelismo dessa igreja, ele tem ido às congregações, ele tem ido às localidades e graças a Deus